Bom, pessoal, eu sou aluno do Instituto Federal do Piauí, Campus Floriano, do curso de Licenciatura Plena em Matemática. Estou na disciplina de Instrumentação para o Ensino da Matemática, do docente o Marcelo Teixeira e o discente eu, Roberto Pereira da Chaga. Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre determinantes de uma matriz, onde eu vou abordar os conteúdos de a definição, métodos práticos, teorema de Sarros, teorema de Laplace e algumas propriedades. E eu começo com essa pergunta: quando usar o determinante? O determinante de uma matriz nós podemos usar em várias situações: na geometria analítica, para verificar o alinhamento de 3 pontos, a geometria plana, para calcular áreas de triângulo, para resolução de sistemas lineares. Além disso, essa função permite saber se a matriz tem ou não inversa, pois as que tem são precisamente aquelas cujos determinantes é igual a zero. Tranquilo? O conceito formal é que seja uma matriz A quadrada de ordem n, chama-se determinante da matriz A e é indicada por det de A o número obtido a partir de operações entre os elementos de A, de modo que, se A é de ordem n igual a 1, então o det de A é o único elemento de A. Exemplo: se eu tenho uma matriz A igual a 3, seu determinante vai ser igual a 3. Mas se A é uma matriz de ordem n igual a 2, então o determinante de A é dado pela diferença entre o produto da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, se eu tenho uma matriz, a diagonal nesse sentido, a diagonal principal, e a diagonal secundária nesse sentido, aí eu tenho um exemplo aqui, que eu tenho uma matriz A igual a 2, 3, 1 e 5, o seu determinante vai ser diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, vai ser o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, ficaria 2 vezes 5 menos 3 vezes 1, que é igual a 10 menos 3 igual a 7. Então, o determinante de A vai ser igual a 7. Mas se A é uma matriz de ordem n igual a 3, logo utilizaremos o seguinte procedimento para obter o determinante de A. Primeiro, copiamos ao lado da matriz as suas duas primeiras colunas. Segundo, multiplicamos os elementos da diagonal principal de A, segundo a direção da diagonal principal, conservando os sinais do produto obtido. E terceiro, multiplicamos os elementos da diagonal secundária de A, detalhe, trocando o sinal do produto obtido. Por último, somamos todos os produtos obtidos. Esse procedimento é chamado de regra de Sarros, em referência ao matemático francês Pierre Frédéric Sarros. Vamos, por exemplo, vamos calcular o valor determinante da matriz A, ou seja, a matriz de ordem 3 por 3, né? O que é que nós vamos fazer? Pegamos as duas primeiras colunas e copiamos ao lado de A. E fica dessa forma: pegamos as duas primeiras colunas, copiamos ao lado, tracejamos as suas diagonais principais e a diagonal secundária. Fazendo o produto da diagonal principal, nesse aqui, ó, nós temos 5 vezes 1 vezes 4, dá 20, conserva o sinal. Já na diagonal secundária, nós temos 5 vezes menos 1 vezes 3 ia dar menos 15. Faz
o método diz que nós vamos inverter o sinal e fica mais 15. Então, do mesmo modo com os outros produtos dos outros elementos. Aqui ia ficar 16, mas inverte o sinal, ficou menos 16. Aqui ia ficar mais 9, mas inverte o sinal, ficou menos 9. Por último, somamos todos os produtos obtidos. 15 menos 16 menos 9 mais 18 mais 20 vai ser igual a 28. Então, o determinante de A vai ser igual a 28. E determinante de uma matriz quadrada de n maior que 3. Para isso, para calcular o determinante de uma matriz quadrada de n maior que 3, aplicamos o método denominado de Teorema de Laplace, em homenagem ao matemático e físico Pierre Simon de Laplace. O que é que nós vamos dizer isso? Mas antes do Teorema de Laplace, nós vamos entender o que é um cofator AJ de um elemento AJ, de uma matriz quadrada, que é o número que se obtém ao multiplicar a potência elevado a I mais J pelo seu menor complementar de A e J. Ou seja, todo elemento de uma matriz quadrada ela vai ter seu menor complementar e consequente a fórmula nos dá o seu cofator. Por exemplo, se eu quiser calcular o cofator do elemento A11, sendo a matriz de ordem 3, menos 2, 3, menos 1, 3, 2, menos 2, 2, 0 e 3, se eu quiser calcular esse cofator do A11, eu sigo aquela regra ali, aquela forma. A potência de menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o seu menor complementar, que é o determinante dessa matriz resultante, da eliminação dessa linha e dessa coluna desse elemento. Ou seja, esse A11 é o 2. Então, eu elimino essa linha e essa coluna resulta dessa matriz. Ou seja, onde eu vou encontrar seu menor complementar. Feito isso, eu multiplico pela potência do menos 1 elevado a 1 mais 1. Logo, o cofator do A11 vai ser igual a 6. Do mesmo modo, se nós quisermos achar o cofator do elemento A21, nós elevamos a potência de menos 1 a 2 mais 1, achemos o determinante resultante da eliminação da linha e da coluna. Desse modo, nós só multiplicamos. Então, vai ficar menos 1 elevado a 3, que vai dar um pouco menos 1, vezes o determinante dessa matriz. Ou então, vai ficar menos 1 vezes 9, logo o cofator do A21 vai ser o menos 9. E assim segue em qualquer elemento de uma matriz. Sabendo que é um cofator, nós partimos para o Teorema de Laplace, que nos diz que o determinante de uma matriz de ordem n maior ou igual a 2 é obtido pela soma dos produtos dos elementos de qualquer linha ou coluna pelos seus respectivos cofatores. Ou seja, de modo algébrico, cada uma linha K, sabendo que a matriz possui n linhas e n colunas, o seu determinante temos que vai ser igual a det de A vai ser igual
o elemento K1 vezes o seu cofator mais o elemento K2 vezes seu cofator, e assim segue até o Kn elementos. Aqui está um exemplo. Calcular o determinante da matriz A de ordem 4×4. A princípio, escolher uma coluna ou linha para facilitar o cálculo, aconselha-se escolher uma com maior zero. Nesse caso aqui, nós vamos escolher a coluna, a primeira coluna, né? Escolhemos a primeira coluna, que tem o maior número de zero. Então, escolhendo a primeira coluna, vamos achar o cofator de cada elemento daquela coluna. O primeiro cofator vai ser o do A11, que vai ser o menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante, que é o menor complementar, daquela matriz resultante da eliminação daquela linha e coluna. Ou seja, nós vamos eliminar essa coluna e essa linha. Aí daria 25. O cofator do A21, que é o menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o determinante resultante da eliminação dessa linha que contém o zero, que é a segunda linha. Aqui. Logo, o cofator seria o 11, né? Do A31 vai ser o menos 1 elevado a 3 mais 1 vezes o determinante resultante da eliminação vezes o determinante resultante da eliminação dessa linha e essa coluna, né? Que ficaria 34. E assim com o último elemento, que é o 4,1. Então, eleva a potência de 1 menos 1 elevado a 4 mais 1 vezes o determinante, que é o menor complementar, resultante da eliminação daquela linha, que daria 13. Por último, fazendo a soma dos produtos dos elementos da primeira coluna pelo seu respectivo cofator, e obtemos o determinante de A, né? Aí, ó, vai ser o primeiro elemento, que é o 1, vezes seu cofator, o 0, vezes seu cofator, o menos 2, vezes seu cofator, o 0, vezes seu cofator. Então, o det de A vai ser, ó, 1 vezes menos 25, 0 mais 0 vezes 11, menos 2 vezes 34, mais 0 vezes 13. O det de A vai ser igual a 93. O detalhe de escolher uma linha ou coluna com maior zero é nesse caso aqui, ó. Nós nem precisaríamos calcular o cofator desse elemento zero, porque ao multiplicar pelo zero vai dar zero. E aqui do mesmo modo, aqui nós não precisaríamos achar esse cofator, pois que ao multiplicar por zero ia ser zero. Então esse é o motivo de nós escolhermos uma linha ou coluna com maior número de zero. E por fim, nós temos algumas propriedades, que a primeira propriedade aqui, que diz que ao observar uma matriz e verificar que os elementos de uma linha ou coluna são iguais a zero,
então o valor seu determinante será zero. Aqui, ó, nós vimos, dada a matriz B, nós observamos que tem um elemento de uma linha ou coluna igual a zero. Logo, implica que seu determinante vai ser igual a zero. Na segunda propriedade diz que se ocorrer igualdade de elementos entre duas linhas ou duas colunas, o determinante dessa matriz será zero. Então, eu tenho uma matriz onde a primeira linha, menos 1, 2 e 9, eu observei que a terceira linha é igual à primeira. Isso implica que o determinante de A vai ser igual a zero. E essa outra propriedade diz que se verificarmos que em uma matriz duas linhas ou duas colunas com elementos de valores proporcionais, o determinante dessa matriz será zero. Então, observe a propriedade entre a primeira e a segunda linha do exemplo abaixo. Ou seja, dada a matriz P, eu observei que a primeira linha ela é proporcional à segunda linha. Isso implica que o determinante de P vai ser igual a zero. Por quê? Porque a primeira linha, a segunda linha, ela é duas vezes maior do que a primeira. São proporcionais. Logo, o determinante de P vai ser igual a zero. E outra propriedade diz que o valor do determinante de uma matriz R é igual ao determinante da matriz transposta de R. Ou seja, eu tenho uma matriz, a sua transposta, o determinante dessa matriz vai ser igual ao determinante do seu transporte. Aqui está um exemplo, eu tenho uma matriz R, P, Q, RS, a sua transposta vai ser linha, vira coluna, né? P e linha, vira coluna, ou seja, o seu determinante vai ser igual. E a quinta propriedade diz que o determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos de uma matriz principal. Então, dado uma matriz triangular, o seu determinante vai ser só o produto da sua o produto dos elementos da sua diagonal principal, ou seja, 5 vezes 8 vezes 1, que é a diagonal principal, vai ser igual a 40. Então, o determinante de A vai ser igual a 40. E essas propriedades que eu trouxe, elas são de fácil verificação. Basta fazer o determinante que você vai ver todas elas. E aí fica como exercício para aprofundamento dos conhecimentos. E por último, aqui está minhas referências. E esse foi meu vídeo. Espero ter contribuído para o estudo de vocês. E foi só. Agora trava.